Sejam todos bem-vindos, continuando nossa série Fim dos Tempos, narrados por Jesus Cristo, a Maria Valtorta, mística católica. Este trecho é Batalha entre o céu e o inferno. Vamos ouvir o que o Senhor disse no dia 19 de junho de 1943 a Maria Valtorta. Dias atrás, o pai escreveu que estava perplexo sobre a verdadeira fonte do flagelo presente. Porque um reino dividido em si mesmo não é mais um reino. Mostrarei ao pai que isso pode acontecer, sendo a divisão puramente aparente. Lúcifer, em suas manifestações, sempre tentou imitar a Deus. Assim como Deus deu a cada nação seu anjo da guarda, Lúcifer deu a ela seu demônio. Mas assim como os diferentes anjos das nações obedecem a um Deus, os diferentes demônios das nações obedecem a um único Lúcifer. A ordem dada por Lúcifer, no presente caso, aos diferentes demônios, não é diferente de acordo com os estados. É uma ordem de tamanho único, portanto, entende-se que o reino de Satanás não é dividido e, portanto, dura. Esta ordem pode ser expressa assim: semeia horror, desespero, erros, para que os povos se desprendam, amaldiçoando-os de Deus. Os demônios obedecem e semeiam horror e desespero. Então vou ler de novo aqui enquanto tava o bichinho, tava fazendo barulho. Quietinho. Dias atrás, o pai escreveu que estava perplexo sobre a verdadeira fonte do flagelo presente, porque um reino dividido em si mesmo não é mais um reino. Mostrarei ao pai que isso pode acontecer, sendo a divisão somente aparente. Lúcifer, em suas manifestações, sempre tenta e tenta imitar a Deus. Assim como Deus deu a cada nação seu anjo da guarda, Lúcifer também deu a cada nação um demônio. Mas assim como os diferentes anjos das nações obedecem a um Deus, os diferentes demônios das nações obedecem a um único Lúcifer. A ordem dada por Lúcifer, no presente caso, aos diferentes demônios, não é diferente do acordo com os estados. É uma ordem de tamanho único, portanto, entende-se que o reino de Satanás não é dividido, por isso dura. Esta ordem pode ser expressa assim: semeia horror, desespero, erros, para que os povos se desprendam, amaldiçoando-os de Deus. Então, a ordem de Satanás é para que os demônios, que é um reino organizado, Jesus está falando que o reino não é um reino bagunçado, é um reino organizado. E que eles têm uma ordem expressa, que é semear horror, desespero e erros, para que os povos se desprendam de Deus, amaldiçoando, tudo que é de Deus. Os demônios obedecem e semeiam horror e desespero, extingam a fé, sufocam a esperança, destroem o amor, a caridade. Nas ruínas semeiam o ódio, a luxúria e o ateísmo. Eles semeiam o inferno. Eles têm sucesso, porque já encontram o terreno pronto, Meus anjos também lutam para defender o país que lhes designei. Mas meus anjos, infelizmente, não encontram o terreno favorável para o trabalho deles. As ondas continuam sem sucesso em comparação com os inimigos infernais. Então, as hordas de Jesus perdem, enquanto as hordas dos demônios ganham. Para vencer, os meus anjos devem ser ajudados por almas vivas, no e para o bem, vivas no bem, que vivam em mim. Eles encontram alguns, mas são muito poucos nas nações, em comparação com aqueles que não creem, não amam, não perdoam e não sabem sofrer. Convém repetir, então: Satanás pediu para te peneirar. E pela peneiração parece que a corrupção é como nos tempos do dilúvio, agravada pelo fato de que você tem o Cristo e sua igreja, enquanto no tempo de Noé não era assim. Eu já disse e repito: esta é uma luta entre o céu e o inferno. Você é apenas uma tela mentirosa. Atrás de suas fileiras, anjos e demônios batalham. Por trás de seu pretexto está a verdadeira razão: a luta de Satanás contra Cristo. Esta é uma das primeiras seleções da humanidade. É uma das primeiras, a Noé. Ele está falando que Noé foi uma das primeiras renovações da humanidade, aproximando-se de sua hora final para separar a colheita dos eleitos da colheita dos réprobos. Mas, infelizmente, a colheita dos eleitos é pequena em comparação com a outra. Quando Cristo vier para vencer o eterno antagonista em seu profeta,
Ele encontrará alguns marcados em espírito pela cruz. O profeta aqui é o demônio, né? O anticristo, o falso profeta. Vocês me perdoam pela minha gripe. Quando Cristo vier para vencer o eterno antagonista em seu profeta, né, no anticristo, ele encontrará alguns marcados em espírito pela cruz. E este é o outro da noite passada. Ela está aqui escrevendo aqui. Jesus vai falar mais coisas. Para obter verdadeiros frutos da Eucaristia, não devemos considerá-la como um episódio que se repete em tempos mais ou menos distantes, mas torná-la o pensamento básico da vida. Viver pensando em mim, Eucaristia, que estou para vir, ou que entro em você, fazendo do encontro um presente contínuo que dura enquanto durar a sua vida. Não separe de mim como espírito, opere no raio que brota da Eucaristia. Nunca saia de sua órbita como estrelas que giram em torno do Sol e vivem em virtude do Sol. Também aqui proponho Maria como modelo. A sua união comigo deve ser o modelo da vossa união comigo. A vida de minha mãe, Maria, foi inteiramente eucarística. A vida de Maria, a pequena vítima, né, Maria Valtorta, deve ser completamente eucarística e a vida de todos nós também deve ser completamente eucarística. Se Eucaristia significa comunhão com Deus, Maria viveu eucaristicamente por quase toda a sua vida. Porque eu estava em minha mãe, antes de estar como homem, no mundo. Nem quando como homem no mundo e não estava mais. Eu estava em minha mãe antes de estar como homem no mundo. Nem quando como homem no mundo eu não estava mais, deixei de estar nela. Então mesmo depois que ele foi embora, ele não deixou de estar em Nossa Senhora. Não estávamos mais separados desde o momento em que a obediência foi santificada até a altura de Deus e eu me tornei carne em seu ventre tão puro que os anjos são menos em comparação, tão santos que não há cibório que me reciba. Só no seio de Deus há uma perfeição de santidade maior, que é a de Maria. Ela é, depois de Deus, 1 e 3, a Santa dos Santos. A Santa dos Santos, a maior santidade, né, humana. Se fosse concedido a vocês mortais ver a beleza de Maria como ela é, vocês permaneceriam extasiados e santificados. Não há comparação no universo, que vale a pena lhe dizer o que é a minha mãe. Seja santo e você verá. E se ver Deus é a alegria dos bem-aventurados, ver Maria é a alegria de todo o céu. Porque nela são abençoados não só os coros angelicais e as hostes dos santos, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo a contemplam como a mais bela obra de sua trindade de amor. Nunca nos separamos entre nós dois. Ela me aspirava com todas as forças do seu coração virginal e imaculado, esperando o Messias prometido. Muito pura a comunhão de desejo que me tirou das profundezas do céu. Comunhão mais viva desde o momento da bendita anunciação até a hora da morte na cruz. Nossos espíritos estiveram sempre unidos pelo amor. Comunhão de intenso amor e imensa dor durante o meu martírio e nos dias do meu sepultamento. Comunhão eucarística depois da gloriosa ressurreição e ascensão até a assunção, que foi a união eterna da Mãe Puríssima com o Filho Divino. Maria era a alma eucarística perfeita. Ela soube conter o seu Deus com um amor ardente, uma pureza superangélica, uma adoração contínua. Como se separar daquele coração que vivia em mim? Permaneci mesmo após a consumação da espécie. As palavras ditas à minha mãe nos meus 33 anos que fui seu filho na terra não são nada comparados com as conversas que eu e a Eucaristia tinha com ela no cibório. Mas essas palavras são divinas e puras demais para que a mente do homem conheça e os lábios do homem repitam. No templo de Jerusalém, só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca do Senhor. Mas no templo de Jerusalém Celeste, só eu, Deus, entro e conheço os segredos da Santíssima Arca, que é Maria, minha mãe. Tente imitar Maria. E como é muito difícil, diga a Maria para ajudar a fazer isso. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, muito possível se pedido em Maria, com Maria e para Maria. Então, se você pedir para ela te ajudar, você consegue imitá-la. Que maravilha! E aí os segredos do nosso coração com Deus também vão ser guardados, né? Ele vai conhecer segredos nossos com Ele para sempre. Amém, Fide.